Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tenho a alegria de inaugurar um quadro, o qual eu chamo de Fatos e Dados. E nesse quadro a ideia é trazer um pouquinho da minha experiência, histórias que eu vivi ao longo desses 16 anos, assim como dados, né, que eu tenho estudado, que eu tenho visto no mercado, histórias de outras pessoas que também trabalham com segurança da informação e que de alguma forma possam ajudar. Possam ajudar pessoas que estão começando na área, que já estão na área há um bom tempo, ou pessoas que gostam do tema. A ideia é essa, é compartilhar insumos para que as pessoas possam aproveitar disso, né, sem ter que muitas vezes sofrer com alguma experiência ruim ou passar por alguma coisa que não seja necessariamente bom. Né? Então, se de alguma forma isso puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. E esse, obviamente, tem sido um dos meus principais intuitos com todo o material que eu tenho compartilhado aqui. Bom, e para inaugurar, eu vou falar de um incidente, de um grande problema que eu enfrentei, que eu tive há bons anos atrás. Tá? Eu não vou dizer exatamente o ano, porque aí tem algumas coisas do incidente que eu prefiro preservar. Mas imagine um cenário onde eu estava numa empresa que utilizava, que contratava um serviço de data center, né? Onde tínhamos lá os nossos equipamentos dentro de um data center, então estou falando de uma modalidade de colocation, e que numa determinada noite houve um grave problema nesse data center e que veio a deixar todos os sistemas que estavam lá hospedados indisponíveis. O que aconteceu? Existia um mecanismo que fazia um chaveamento da energia elétrica. E naquele momento em que esse equipamento foi necessário, foi ser utilizado, ele falhou. E esse chaveamento de eletricidade não aconteceu. Com isso, faltou energia elétrica e muitos, se não todos os equipamentos que estavam num determinado andar desse data center foram desligados. Esse data center era um data center muito conhecido, né, utilizado por grandes empresas aqui do Brasil, e que tinha controles e uma tecnologia de ponta, controles muito rigorosos, né? Mas eu estou falando de um cenário de exceção, eu estou falando de um cenário de crise. Tocou meu telefone de madrugada, por quê? Porque eu era um dos responsáveis, um dos custodiantes das chaves do HSM. HSM, para quem não sabe, é um equipamento responsável por gestão de chaves criptográficas. Né? Alguns sistemas importantes, né? No caso o site, utilizava o HSM justamente para poder criptografar informações mais sensíveis. Pois bem, esse equipamento, quando desligado, para ligar novamente, era preciso que fisicamente se colocasse uma chave, né? Então tínhamos dois custodiantes, colocássemos a chave, cada um na sua ordem, com senhas, etc., para subir o equipamento e depois fazer algumas configurações para deixar o serviço novamente disponível. E foi por isso que eu fui chamado para ir até o local do data center. Chegando lá, eu estava muito acostumado com procedimentos muito rigorosos de controle de acesso, documentação, agendamento, liberação parcial para que se encaminhasse, se percorresse somente o trajeto necessário para ir até o local onde os equipamentos da empresa estavam. Mas o que eu vi nesse dia foi um cenário de crise, né? Visto que muitas empresas sofreram com esse incidente. Na entrada já estava cadastrado lá o meu nome, eu não tive que mostrar documentos ou mesmo esperar a autorização de alguém, não. Simplesmente, ok, está autorizado, entra aí, sabe onde estão os teus equipamentos, passa lá e boa sorte. Né? Foi mais ou menos assim. E quando eu cheguei no andar, o data center não foi afetado como um todo, especificamente um dos andares foi afetado, tá? Exatamente onde falhou esse mecanismo de chaveamento de energia. Quando eu cheguei lá, o cenário era um cenário bastante inusitado, eu diria. Muitas pessoas, muitos técnicos com notebook sentados no chão,
alguns mexendo em hacks nos equipamentos que estavam lá, tentando restabelecer a situação de normalidade. Um cenário bastante incomum. Eu confesso que isso aconteceu uma única vez na minha vida. Estou aqui compartilhando com vocês. Eu sinceramente espero que ninguém tenha que passar por isso. Mas é uma história que eu vou guardar com carinho. Obviamente, levou algum tempo, a gente conseguiu restabelecer a situação de normalidade. Imagino que boa parte das empresas também. De qualquer forma, fica aqui a história muito mais para mostrar que, primeiro, esse tipo de coisa acontece. Acontece, mesmo um data center que tinha grande prestígio aqui no Brasil, que tinha grandes clientes, né, que hospedavam os seus sistemas lá, pode ter falhas. E nesse sentido, é muito importante que segurança da informação contribua para definir uma estratégia adequada em caso de falha. Né? E se falhar, como restabelecemos a situação de normalidade? Então, tudo isso é muito importante, estar no radar, ter adequadas estratégias, adequados planos de contingência, de acordo com a relevância dos sistemas. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa história e se gostou, curta, salve, compartilhe esse post com outras pessoas. Se você passou por algo parecido ou quer compartilhar um pouco da sua história, eu vou ficar muito feliz de contar aqui também, né? Ou também aprender, né? Por que não? A gente aprende todo dia com a história de outras pessoas. Eu costumo dizer que toda experiência ajuda, né, no aprendizado, ajuda a atalhar alguns caminhos que a gente, todos nós, como profissionais de segurança, precisamos percorrer para obter bons resultados. Tá? E se você não gostou, tem alguma crítica, alguma sugestão, fique muito à vontade também para deixar seus comentários para que eu possa aprimorar cada vez mais o conteúdo que eu trago aqui. Combinado? Ótima noite a todos e até a próxima.